Eles falavam abertamente nos bastidores sobre as pesquisas de ganho de função, experimentos onde se pega um vírus de natureza e o torna mais letal, o mais transmissível possível para poder estudar as vacinas. E o laboratório de Wuhan fazia exatamente isso, cara. E adivinha só, com o financiamento americano da própria EcoHealth Alliance e com o aval do próprio órgão que o Fauci dirigia. Você tem noção? Então tem um tipo de experimento que é extremamente controverso, mas é possível de ser feito, e é você pegar um vírus na natureza, tipo esse dos morcegos que eu falei, você coloca ele dentro de um laboratório de biossegurança máxima ou de um grande nível de segurança e vai mutando ele propositalmente para descobrir quais mutações esse vírus pode adquirir. E se essa sequência de mutações que ele vai adquirir vai ser suficiente para tornar ele transmissível para seres humanos. Então você faz esses experimentos de forma controlada para ver se este vírus vai mutar e infectar células humanas. E o que o Senado americano defende, né, é que esses experimentos estavam sendo feitos em Wuhan na época que a pandemia começou. Isso não temos dúvidas, realmente estavam sendo feitos experimentos de ganho de função, inclusive alguns deles com financiamento americano. E aí existe toda a guerra geopolítica, por que os Estados Unidos estavam financiando isso e tal. Os críticos dizem que o Fauci abafou a teoria do laboratório porque, se ficasse provado que o vírus vazou de lá, o sangue de milhões de pessoas estaria indiretamente nas mãos das agências de saúde americanas. Mas pode dar uma pausa aí, pode ir parando, porque vamos dar uma olhada no que a verdadeira ciência de fato fala sobre isso. Segundo grandes biomédicos e epidemiologistas, a questão não é tão simples. Descobrir a origem do vírus é como procurar uma agulha invisível em um palheiro de chamas. As análises genômicas iniciais descartaram que o vírus tivesse sido criado do zero, como uma arma biológica estilo filme de Hollywood, entendeu? E se nós olharmos para a estrutura do vírus, ela vai sugerir que a evolução foi natural. Por estudos genéticos, dá para a gente descobrir, fazendo previsões, né, de mutações, a gente consegue calcular quantas mutações esse vírus teria por mês, por ano, e a gente consegue saber, poxa, esse vírus aqui que foi encontrado neste rato, ele é tão similar ao coronavírus da pandemia que se a gente voltar ele no tempo, nesses modelos aí genéticos, a gente vai dizer que ele é o coronavírus original e saltou para o primeiro ser humano. Então, esse é o trabalho que tem que ser feito. Esse trabalho de busca na natureza para encontrar qual é o vírus que deu origem à pandemia. A hipótese mais forte entre os especialistas hoje seria uma terceira via. E qual seria essa terceira via aí, Léo? Bom, basicamente, o vírus era natural. E como nós falamos em vídeos passados, ele habitava em morcegos, foi levado para o laboratório de Wuhan para estudos e, teoricamente, vazou por acidente humano. Ou seja, não foi ataque internacional, não teve um plano maligno para destruir o mundo e tudo mais. O que pode ter acontecido nessa terceira via seria uma falha catastrófica de biossegurança de um laboratório nível 2 operando patógenos de nível 4. Sem contar que essa terceira via poderia ter sido acobertada pelo governo ditatorial chinês para evitar sanções globais. Afinal, você sabe como que o mundo funciona, né? Tem uma entrevista com o professor Richard E. Bright, que é epidemiologista, ele fala que o fato de você ter um laboratório de segurança nível 2 em Wuhan, pesquisando ganho de função de coronavírus, lembrando, o artigo é de 2017, ele diz, estou muito preocupado, porque tem vários problemas. Deveria ser um laboratório nível 3, naquela época Wuhan ainda era um laboratório nível 2, e a cultura de não haver transparência dentro do governo chinês, isso atrapalha muito pesquisas de patógenos tão perigosos assim, porque a gente não tem certeza se nós estamos lidando com falas e dados que são genuínos, que são realmente calcados na realidade. Mas beleza então, digamos que essa terceira via de fato seja o que está acontecendo, que seja possível. Por que diabos, eu tenho certeza que você vai se perguntar, por que diabos o Fauci não tocou F de vez e só simplesmente abriu a caixa de Pandora? É aqui que a coisa começa a ficar não só mais duvidosa, mas bem mais obscura. É verdade que o senhor está comparecendo sob a direção de nossa intimação, para prestar depoimento sobre assuntos sob consideração do comitê, incluindo as origens da Covid-19, pesquisas arriscadas em ciências biológicas e seu mandato como funcionário do governo federal. Por orientação jurídica, declino respeitosamente a responder com base nos meus direitos previstos pela 5ª emenda da Constituição. Se a origem do vírus já é motivo de guerra, espera só até chegarmos ao bolso dos gigantes farmacêuticos. Aqui a gente está falando da acusação mais grave do secretário de Saúde, Robert Kennedy Jr. Ele afirma categoricamente que o Fauci suprimiu deliberadamente tratamentos baratos, como por exemplo a hidroxicloroquina e a ivermectina. E qual seria o motivo? Bom, segundo ele, 200
bilhões de dólares. Você não ouviu errado, meu amigo. A tese basicamente é a seguinte: pelas leis americanas, uma vacina experimental de mRNA só pode receber autorização de uso emergencial dos Estados Unidos se não existisse nenhum tratamento alternativo eficaz no mercado naquele momento. Se a cloroquina ou a ivermectina fossem declaradas oficiais para o tratamento, o governo seria proibido por lei de aprovar as vacinas às pressas e injetar bilhões na indústria. A acusação diz que o Fauci e seus aliados na mídia criaram uma campanha para satanizar esses remédios, tratando todos eles como um veneno de cavalo ou cura milagrosa falsa. Tudo isso para manter o caminho livre para as vacinas entrarem. De acordo com os acts do governo americano, se você tem um tratamento provável para uma doença nova, você não pode lançar medicamentos ou imunizantes de modo experimental, como foram as ditas vacinas Covid, que a nós foi empechada nessa aura de antivacina, de forma bem genérica, no contexto desse cancelamento, censura e difamação mundial e aqui no Brasil também.